Então nós vamos continuar agora a falar, o tema que temos estado a falar já há alguns meses, que é de sermos pacificadoras. Já vimos que num processo de um conflito há sempre duas partes e dois culpados. Um pode ser mais do que o outro, mas há sempre dois culpados, duas pessoas que têm que, perante Deus, pedir a direção para fazer a decisão melhor e mais correta. Se é verdade que é preciso dois para um problema, eu posso vos garantir, inevitavelmente, que em qualquer problema, em qualquer conflito, em qualquer atrito que existam entre duas pessoas, no coração de ambas está a raiz desse problema. E é isso que nós vamos falar hoje, raiz do conflito. E como é que eu posso ir aí tão fundo e ser tão exata a dizer isto? Porque a palavra de Deus assim o diz. Não há nenhum psicólogo, não há nenhum psiquiatra que vos vai dizer que o problema que vocês têm vai ser resolvido com isto, com aquilo e com o pecado. Eles não falam esta linguagem, mas Deus fala, porque Deus quer agir no coração de cada um de nós e Deus conhece o coração de cada uma de nós, Ele tem a autoridade para tocar lá no pontinho certo. E vocês querem ver como a palavra de Deus tem essa autoridade? Vamos abrir em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, aquele versículo bem conhecido das Escrituras, que falam, que até é uma música que nós cantamos, que a palavra de Deus é viva e eficaz. A primeira de vocês que puder, que encontrar e puder ler, é Hebreus 4, 12, o versículo 12 e o versículo 13 também. Por favor. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma, dois gumes. Obrigada, Thelma. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Eu não sei onde é que é a divisão da alma e do espírito, mas Deus sabe, e a palavra dele também. Das juntas e das medulas, também não sei, mas Deus sabe e a sua palavra também. E por isso, quando nós hoje vamos falar aqui, não é uma coisa que se ouve fora de uma igreja, porque sem a autoridade da Bíblia não faz sentido aquilo que nós vamos falar. Mas com ela, e é baseado nela, e é baseado na certeza que eu tenho de que Deus quer agir nas vossas vidas com a palavra, que nós vamos chegar à raiz dos conflitos. E é também através da palavra, óbvio, que nós vamos descobrir como é que é a raiz de todos os problemas e todos os males do mundo. Vamos abrir aqui em Tiago. Portanto, se estão em Hebreus, andam no livro a seguir, é Tiago. Capítulo 4. Tiago 4, 1 a 3. Este vai ser a passagem base daquilo que nós vamos falar. Fixem estes versículos, estudem-nos melhor depois em casa. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 3. Eu vou ler, está bem? Diz assim. Quem não achou, tem aqui a passagem na televisão. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vêm disto a saber dos vossos deleites e dos vossos membros guerrearem? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreeis e nada tendes, porque não pedis. E pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. A pergunta pertinente do versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas? De onde é que vêm os problemas e os conflitos? De onde é que vêm os atritos entre pessoas? Vem de onde? Porventura não vem dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? É daqui do coração. É daqui do coração. Estes deleites e estes desejos que nós temos no nosso coração que começam a criar estes atritos uns com os outros. E por isso, muito facilmente, eu até posso estar sossegada e quietinha no meu canto, vem alguém com um desejo no coração que eu não concretizo e eu sei saber, no meu coração, também fica ativa às questões que eu quero e os meus desejos e há choque. E por isso, inevitavelmente, nós temos choques todos os dias com todas as pessoas.
Porque nós temos corações diferentes, temos desejos diferentes, almejamos coisas diferentes e podem ser coisas pequeninas que nós aqui na igreja passamos e relevamos e podem ser coisas mais sérias. E quanto mais perto essa pessoa estiver no meu coração, mais próxima na minha vida, mais sério vai ser também os problemas, porque eu espero mais dessa pessoa. E começa aqui um ciclo e um problema que o Senhor Jesus também referenciou quando Ele explicou em Mateus 15, mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfémias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O que sai aqui do meu coração não é nada de bom. Do vosso também não. Então, se os nossos corações não estão bons, se os nossos corações facilmente vão mandar para fora aquilo que não interessa, estão a ver os conflitos a poderem surgir e acontecer. Ora bem, isto dos conflitos começam sempre com um desejo. Era esta parte que eu quero que vocês fixem. O primeiro patamar desta questão é o desejo. E depois isto tem uma progressão. E vocês facilmente se vão identificar com a progressão que nós vamos falar. E que o Espírito Santo vos ilumine sobre essas áreas. O desejo. Os desejos podem ser maus. Isto é óbvio, um desejo de vingança, um desejo de ganância, um desejo imoral, mas os desejos também podem ser muito bons. Não tem nada de errado, por exemplo, eu querer, depois de um longo dia de trabalho, ter um bocadinho de sossego e paz em casa. É um desejo legítimo, não é? Poder desligar, poder relaxar um bocado, descomprimir, desligar tudo que se passou durante o dia. Não há nada de errado em eu querer ter filhos educados. Não há nada de errado eu querer ter um marido carinhoso. Não há nada de errado em querer ficar mais tempo com os meus netos. Passo pouco tempo com eles, gosto tanto de estar e nem sempre posso estar. Não há nada de errado eu estar a precisar de um computador novo e querer mesmo um computador novo lá para casa. Não há nada de errado eu querer ter sucesso profissional e não há nada de errado eu querer que a igreja cresça. São coisas boas, não são? Legítimas. Muito bom será se nós tivermos este desejo no nosso coração. São coisas boas. Não há nada de errado com estes desejos. E a verdade é essa. Mas o problema está em quando estas coisas que são boas e que são desejáveis, que as desejemos, este português, eu começo aqui a concretizar isso e encontro oposição. Porque a outra pessoa não percebe, porque os outros não têm essa sensibilidade e aquilo que parece que é um desejo tão bom, de repente os outros não estão a colaborar com isso. O que é que eu posso fazer nessas circunstâncias? Bem, há alturas próprias em que nós podemos falar com outra pessoa sobre isto. Por exemplo, imaginem que o que nós estamos a falar é o casamento. Vocês acham que não estão a viver o casamento pleno que deveriam viver. É legítimo que esse desejo que vocês tenham, vocês possam não falar com o vosso esposo. E dizer-me, o que é que se passa connosco? Acho que no nosso casamento a chama já não está assim tão acesa. O que é que nós podemos fazer para melhorar? E se do outro lado houver colaboração, então este desejo vai-se começar a concretizar. Maravilha, não é? Imaginem que é em relação aos vossos filhos. Vocês estão a educar os vossos filhos e não acham que da parte deles está a haver a colaboração para que esse desejo se concretize. Mediante a idade deles, podemos falar com eles e, não, mas o que é que se passa contigo? O nosso relacionamento não está a correr bem, eu digo-te as coisas e tu não fazes, mas o quê? E vamos conversar. Não quer dizer que o simples facto de conversar as coisas vão ficar resolvidas, porque se pode dar o caso da outra pessoa não perceber ou não querer como nós queremos. O que é que nós fazemos nessa altura? Temos duas possibilidades. Ponto número 1. Nós oramos, nós confiamos em Deus e nós dizemos ao Senhor, este desejo que eu tenho parece-me que é legítimo, que é bom, mas não percebo porque é que a outra pessoa não quer fazer também, não colabora com isto. Opera, Senhor, nessa pessoa, opera em mim para saber lidar com as contrariedades, ajuda-me a poder que este sonho se concretize, este desejo que eu tenho no meu coração, e eu sei que eu vou dar um bom testemunho com isso, eu sei que o teu nome vai ficar famoso ao ver esse agir na minha vida, Senhor, opera. Eu posso fazer isso? E eu gostava de dizer que nós vamos sempre por aí, ou nós vamos pelo outro caminho. E aqui começa a coisa a descer. E aqui começa a coisa
piorar. E é aqui que nós temos que realmente examinar o nosso coração, porque a seguir do eu desejo, e se esse desejo não se concretiza porque as pessoas não estão a colaborar, eu passo para a progressão a seguir, que é eu exijo. Aquilo deixa de ser só um desejo e aquilo começa a parecer uma coisa essencial para o meu bem-estar. Eu nunca vou ser feliz enquanto eu não alcançar aquele desejo. E a minha felicidade, a minha realização, a minha segurança está em aquele desejo bom concretizar. E eu começou bem, mas vocês começam a perceber que isto já está a degenerar, não conseguem? Não conseguem perceber que quando eu digo eu exijo, isto não está a correr bem. Mas nós legitimamos isto, atenção, não falamos eu exijo, bato o pé, são as criancinhas que batem o pé a fazer birra. Nós adultos somos mais refinados, nós temos argumentos. Vou-vos ler aqui alguns argumentos, só para vocês verem como nós podemos quase justificar tudo. Por exemplo, eu trabalho tanto todo o dia, será que não mereço um pouco de paz e sossego quando chego a casa? Outra questão. Eu só quero para o meu filho o que é melhor. Eu só quero que ele seja um bom aluno. Deus incumbiu-me de cuidar da minha família. Eu mereço um pouco de consideração e de ajuda pelo muito que eu trabalho. Eu apenas quero viver o tipo de intimidade que Deus deseja para o casamento. Outra frase. Eu sirvo tanto aqui na igreja, eu acho que os irmãos deviam reparar nisso. Outra frase. Eles são os anciões aqui na igreja, eles têm a obrigação de me visitar muitas vezes, porque eu estou tão sozinha. É a obrigação deles. Pôr na agenda deles, virem-me visitar. Se houve alguém que deu tudo neste projeto, fui eu. Eu mereço a promoção lá no trabalho. Outra frase. Eu fiz o que estava combinado. Eu mereço ser recompensada. Vêm aqui nestas frases todas coisas boas que de repente eu que estava com a mão aberta, eu desejava tanto ter isto, estou a começar a fechar a mão, eu preciso disto, eu exijo isto, eu mereço isto. E quando nós começamos com esta abordagem, as coisas estão a começar a descarrilar. Quanto mais eu quero algo, mais eu acho que eu preciso disso e mais eu acho que eu não vou ser feliz sem isso. E isso estamos a falar de coisas boas, eu não estou a falar de coisas más. Eu estou a falar de ter um bom casamento, eu estou a falar de ter bons filhos, eu estou a falar de uma igreja que cresce, eu estou a falar de uma família saudável, coisas boas, que de repente estão a começar-se a tornar em ídolos no meu coração. Porque aquilo está a ser o supra-sumos de tudo. Eu preciso daquilo, sem aquilo não posso viver. Temos que ter cuidado, temos que ter cuidado. Já percebemos que isto tanto pode acontecer com coisas más, né, óbvias, mas com desejos bons que se podem degenerar e ficarem maus. Porque a questão não está no que nós estamos a desejar, agora fixem esta frase, a questão está no tanto que eu quero aquilo. Não era eu querer aquilo, que aquilo era bom. É o tanto que eu quero aquilo. Aquilo é essencial para mim. A minha vida vira em torno deste desejo que eu tenho, que se tem que concretizar. E quando há oposição a isso, quando as outras pessoas não fazem como eu quero, não têm a visão da importância que eu vejo, vai começar a haver ali um conflito. Porque eu tenho um desejo que não está a ser concretizado. E é agora nessa parte que eu queria que vocês vissem estas folhinhas. Essas folhas são para vocês fazerem em casa, não é aqui. E de preferência sozinhas. E de preferência em espírito de oração. Porque o que vocês responderem aí vai demonstrar se existem ídolos, e nós já vamos falar melhor o que é que são ídolos, no vosso coração. Eu vou ler só as perguntas, está bem? Isto é só para vocês avaliarem o coração. E sejam o mais sinceras possíveis com essas perguntas. Não há perguntas politicamente corretas, respostas politicamente corretas aqui. O crentez, eu sabia responder o crentez disto tudo. É o que vai no coração. Com o que é que eu estou preocupada?
Qual é a primeira coisa que eu penso de manhã e a última coisa que eu penso à noite? É porque isso é importante para mim. Esta frase para mim agora é: como é que eu preencho isto? Se apenas então eu seria feliz e realizada e segura. O que vocês preencherem aí é o vosso ídolo. O que eu quero ou o que eu evito a todo custo, custo que custar, isto tem que acontecer, ou custo que custar, isto não vai acontecer. O que é tão fundamental para mim, tão essencial? Em quem eu confio? É mesmo em Deus? Ou quando eu tenho um problema, a minha primeira reação é: de que é que eu tenho medo? De que é que eu tenho medo? Quando um certo desejo não é satisfeito, eu sinto-me frustrada, ansiosa, ressentida, amargurada, furiosa ou então deprimida. Se eu revelo algum destes traços, é mau sinal do meu coração. Existe algo que eu desejo tanto, mas tanto, que estou disposta a desiludir ou magoar os outros só para obter? Aquilo é fundamental para mim. Eu não me importa em cima de quem eu tenho que passar. Eu vou ter aquilo. Se vocês responderem a alguma destas perguntas e mostrar algum destes sinais preocupantes, ânimo. Isto é só o diagnóstico. Isto é só um exame complementar para chegarmos à cura. Mas vocês têm que fazer este exame. Eu fiz isto. Por isso é que eu estava a dizer que estas 2 semanas Deus andou a dar-me esta lição. De vezes sem vezes eu parava: mas porquê que tu estás tão preocupada com isto? Mas de que é que tu tens medo? E depois vinha esta conversa: espera, então é das minhas coisas que estás interessada, minhas coisas de Deus, é Deus a falar comigo, é os teus interesses que estás interessada. Calma, não senhora, é a tua obra, és tu. É a minha? Então estás preocupada com o quê? Se a obra é minha, estás preocupada com o quê? E eu, desculpa, é minha. Mas há um bocado... Nós temos que diagnosticar isto bem, porque às vezes temos um zelo pelas coisas e não é por Deus. Temos que saber examinar isto, a ver se é mesmo com a correta motivação. Querem saber se vocês têm alguma coisa fora Deus a comandar o vosso coração? Como é que vocês ficam quando são contrariadas? E eu gostava de dizer que vocês são todas umas fofinhas, umas queridas, que muito meigamente diziam: está bem, mas eu sei que não. Para que vocês são mulheres, eu também. E são seres humanos. Seres humanos, até a pessoa mais tímida e mais reservada deste mundo, quando é contrariada, cá dentro, fica a ferver. E isto é sinal que aquilo é muito importante para nós, mais até, se calhar, do que deveria. Já vamos ver mais pormenores sobre isso. Então, a escalada é: eu desejo, eu exijo, porque eu antes só dizia eu gostava de ter isto e agora eu tenho que ter isto. E a seguir, se ainda assim daquilo ser tão importante no meu coração e não há colaboração para isto concretizar, ainda desce mais. Então desce para eu julgo. No meu coração, aquela pessoa está condenada, porque ela não está a fazer o que eu acho que devia fazer. E no meu coração eu estou a brincar a Deus, porque eu estou a julgar alguém e tenho a ousadia, eu não sei se vocês têm, mas eu tenho a ousadia de achar que sei porque é que ela fez. Maravilha! Consigo olhar o coração do outro, acho eu, não é? Isto sou eu agora a ser irónica. Eu consigo avaliar o outro: tu fizeste isto e tu tinhas a intenção de... Maravilha! Eu sou Deus agora, eu consigo ver o coração dos outros e saber o que é que os outros estão a fazer ou porque é que estão a fazer. Mas é isto que o julgar faz. Eu, no meu coração, aquela pessoa não está a colaborar, começa a haver um conflito entre nós e eu julgo-a, porque ela não está a ver o que eu estou a ver e eu estou certa e ela está errada. E a única pessoa que está sempre certa é Deus. E a única pessoa que deve julgar é Deus. E eu estou aqui a pôr outra coisa no lugar de Deus no meu coração. É esses ídolos. Esses ídolos é qualquer coisa que não é Deus, do qual eu recorro e do qual eu acho que eu preciso para ser feliz. Quando a minha felicidade tem alguma coisa ou alguma pessoa, atenção que o ídolo pode até ser uma pessoa,
Pode ser o marido, pode ser os filhos, pode ser um amigo, uma amiga neste caso, pode ser outra pessoa qualquer, que aquela pessoa é o centro da nossa vida. E aquela pessoa tira o lugar de Deus e fica lá sentada no trono. E a minha vida roda em volta disso, desse desejo, dessa exigência, a minha felicidade passa por aí. E isso é extremamente perigoso, porque o nosso coração é feito para adorar e é feito para adorar a Deus. E quando outra coisa que lá está, por melhor que ela seja, está a ocupar esse lugar, as nossas vidas não são plenas nem são satisfeitas, porque tudo neste mundo falha, menos Deus. E nós estamos a pôr a nossa felicidade nas mãos de alguma coisa que falha, é mau. É muito preferível e muito melhor nós pomos nas mãos de Deus. Nós fomos feitas exatamente para isso. Esta parte do julgar pode começar por... Nós já vimos que nós exigimos estas coisas por sentimentos como, por exemplo, vocês olharem para o vosso marido e dizerem: se tu me amasses acima de todas as outras pessoas, tu cuidarias das minhas necessidades. Quer dizer, tu falas que me amas, mas não cumpres todos os meus caprichos. Ponho agora mas aqui está necessidades. De um filho nós pensamos assim: depois de todos os sacrifícios que eu já fiz por ti, tu vais estar para sempre em dívida comigo. Porque tudo o que eu já fiz por ti, meu filho, tu devias andar comigo ao colo. De todos os sacrifícios que eu já fiz por ti, tu não tens como me acusares de nada, porque eu já fiz muito mais por ti. Este tipo de sentimento e exigência de acharmos que as coisas têm a ser como nós queremos. E o último patamar desta progressão, que é descer, eu desejo, eu exijo, eu julgo, e a última não é melhor, eu castigo. Todos os ídolos necessitam de sacrifícios. E este no meu coração, que é esse desejo que eu pus no meu coração, vai exigir também que quem não cumpre a minha vontade seja sacrificado também. E o castigo aqui é variado. O castigo pode ser desde um olhar frio para a pessoa, o castigo pode ser fúria, discutir com a pessoa, dizer palavras que eu sei que vão magoar, e a intenção é essa. Pode ser andar com um ar muito triste. Às vezes as crianças, quando não é feita à vontade delas, é aquele olhar assim muito abatido, muito triste, mesmo para o coração ficar apertadinho. Oh, ele está triste, oh, ele está a sofrer porque não fez a vontade. E quase que pomos em dúvida: se calhar vou fazer. Isto é tudo técnicas, percebem? Isto tudo é o coração. Isto é tudo o coração humano. O vosso não é diferente do meu e o meu não é diferente do vosso. Isto que eu estou a falar na primeira pessoa. E eu sei que vocês conseguem se identificar. Porque isto é o coração humano. É tudo técnicas, maneiras. Pode ser tratar a pessoa com frieza. Falamos o básico, o essencial. Não permitimos toque. Não permitimos afeto. Não olhamos nos olhos das pessoas quando estamos a falar. Está bem, depois deixa aí, eu faço. E não, porque nós queremos incutir na outra pessoa desconforto, de preferência para que ela ceda ao que nós queremos. E nós, mulheres, podemos ser terríveis nisto, e principalmente, deixem-vos dizer, vocês mães. Às vezes há mães que quebram os filhos, porque elas acham que têm que fazer o que elas querem, e os filhos deixam de ter vontade própria. Não se dá espaço a eles para ter independência, não se dá espaço a eles para terem opiniões diferentes. São seres humanos diferentes, têm direito a opiniões diferentes. E não se dá espaço a eles para errarem, porque é tanta superproteção sobre eles. Tem que haver cuidado sobre isso. Não estamos a falar de pecado, que é errado e os pais têm que controlar o erro e a insubordinação dos filhos. Eu estou a falar aqui no relacionamento, ele poder-se dar ao luxo de dizer: eu não gosto disto, eu prefiro aquilo, eu gosto mais quando é assim. Ai não, isto está errado, então, mas isto não tem jeito nenhum, é assim. Essa maneira de desde pequeninos irem os controlando é perigosa e tem que haver cuidado nisso. Todos os relacionamentos são saudáveis, há espaço da outra pessoa poder discordar e eu aceitar isso.
de poder dizer sim e de poder dizer não. E quando nós cortamos esse espaço porque nós é que sabemos, tem que haver muito cuidado com isso. As mulheres têm o superpoder, eu acho que é o superpoder, de criar a atmosfera do lar. É a mulher, não é o homem, é a mulher. É a mulher que cria a atmosfera e o ambiente, se é bom, se é mau. E é por isso que Provérbios fala muito da mulher rixosa, e é melhor morar no deserto, ainda o Nando falou no domingo disto, do que com uma mulher rixosa em casa. Porque uma mulher rixosa é aquela que está e está sempre a dizer alguma coisa, está sempre a mandar abaixo, está sempre a criticar. Tudo tem que ser feito como ela quer. E isso é a distorção desse dom que Deus dá. Deus dá esse dom para nós podermos criar uma atmosfera leve, a pessoa chegar a casa, cheguei a casa, aquela sensação de conforto, de alívio, de bem-estar, porque a casa é o nosso abrigo, e do que chegar a casa, agora cheguei a casa, agora vou ouvir, e agora o que é que vai ser hoje? Isso é a distorção desse dom. E isso muitas vezes as mulheres fazem, essa distorção, claramente não é vontade de Deus, mas é por uma questão de controle, é uma questão de manipulação. Vocês ou fazem como eu quero, ou sofrem. Ou vocês fazem a minha vontade, aqui em casa as coisas são feitas como eu quero, ou vai haver sofrimento para todos, porque eu não vou vos deixar vocês estarem à vontade, porque eu não vou deixar vocês relaxarem, porque eu vou andar em cima de vocês. E isto é terrível, irmãs, isto é sermos das trevas e não das luzes. E eu não estou a dizer que nós fazemos isto conscientemente, mas inconscientemente podemos-lo fazer. Que nós sejamos esse tempero agradável do lar e não o oposto, está bem? E que seja um refrigério para a alma chegar a casa e não o contrário do que é que vai acontecer agora. E estou certa que nós queremos ser mulheres tementes a Deus também nisto e que os nossos lares sejam caracterizados exatamente por isso. Por essa suavidade, por essa ligeireza, por esse bem-estar, por cada um poder ser quem é à vontade e ter espaço para isso tudo e onde Deus seja glorificado com isso. Agora, esse controle e essa manipulação, nós somos mestras nisso e é preciso ter mesmo muito cuidado. Como nós vimos naquela passagem de Tiago... É para ali que eu tenho que virar. Agora nós conseguimos perceber esta linguagem muito mais, não conseguimos? Porventura, estas guerras todas não vêm dos vossos deleites. Deleites é desejos que nos vossos membros guerreiam. Cobiçais e nada tendes. Esta linguagem é tão pesada, já viram? Matais. Mas aqui, quem é que mata? É com uma arma? Não, é matar no coração. Quando a pessoa não faz a minha vontade. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Não pedis a quem deves pedir. E pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Depois, quando pedes, é porque tu queres. Aquele desejo passou a ser uma exigência e já não estás a pedir com a sujeição e a humilhação a Deus, dizer, ó Senhor, se te agradar, se te aprover, se for a tua vontade, que se possa concretizar isto. E nós já estamos a querer exigir para nós. Então, este quadro que Tiago pinta aqui, parecia assim muito forte, muito agreste, mas quando nós percebemos a progressão que vem a seguir do eu desejo, eu exijo, eu julgo e eu castigo, e nós fazemos isto, se formos sinceras, nós fazemos isto, então nós conseguimos realmente perceber que este coração não é digno de confiança alguma. E este coração tem muita coisa má, que tem que ser Deus a tratar disso. Tem que ser Deus. Sabem, a idolatria, como qualquer outro pecado, a solução passa pelo Senhor Jesus. Eu arrepender-me. Eu acreditar que Ele na cruz morreu por esses meus pecados também. Dizer, Senhor, endireita a minha vida. Isto não está certo, isto não está bem. Isto está a tomar proporções gigantescas. Isto está a controlar os meus pensamentos, a minha vida. Eu não quero isto, Senhor. Eu quero isto debaixo do Teu controle. Eu quero que sejas Tu a dirigir tudo. Faz como Tu queres. E quando nós fazemos isso, há regeneração na nossa vida. É assim que nós contrariamos esta progressão. É assim que nós tiramos o ídolo do nosso coração. Que até começou bem. Era um bom desejo, mas degenerou.
quando ganhou controle e poder a mais. Aquela passagem de Jeremias, que eu penso que vocês todas conhecem, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Se nós achamos que o nosso coração é bonzinho, isto não se encaixa. Eu não sei do vosso, mas do meu, eu acredito no que está aqui. Ele é enganoso. Ele é ardiloso. Ele faz mais vezes ver as coisas num ângulo que não é o certo, em que os meus interesses estão acima dos outros, até em cima dos de Deus. Mas com uma subtileza, com argumentos válidos. O pior deles todos é, mas esta é a vontade de Deus. Deus quer isto. Deus quer que eu tenha um casamento feliz. Deus quer que eu tenha uma família feliz. Porquê que está errado? Não está errado. Está errado é que depois o que é que eu faço para alcançar e concretizar isso? Que Deus nos ajude. E eu queria mesmo terminar com a passagem de Tiago, mas eu tinha que vos ler a versão King James. Hoje não tinha lido ainda nada. Eu tenho que vos ler pelos pormenores. Eu vou ler mesmo muito devagarinho e que vocês meditem bem no que é que está ali. Dito às vezes, não muito diferente, mas... Diz assim: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contentas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis não recebeis, porquanto pedis com motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. De onde é que vêm estas confusões? De onde é que vêm os desentendimentos? De onde é que vêm os conflitos? Aqui, na nossa casa, na escola, no trabalho, de onde é que vêm? Vêm do nosso coração. E que nós tínhamos a maleabilidade de, quando existe alguma coisa, nós recuarmos, avaliarmos, diagnosticarmos e percebermos se é o meu desejo ou é o desejo de Deus que eu estou a zelar. Porque o meu pode escalar e degenerar, os de Deus não. Então que nós tenhamos estas motivações, e isto aplica-se em tudo na vida, mas em especial quando estas questões, às vezes mínimas, e quando alguma coisa vos incomodar muito, porque vocês foram contrariadas, avaliem. Isso é carne, não é o espírito. Isso é o vosso coração, não é Deus. Quando alguma coisa incomoda muito, quando alguma coisa agita muito, quando alguma coisa deixa-vos ansiosas, preocupadas, medrosas, é porque isto está a escalar de uma esfera fora do controle de Deus. A solução é fácil. A solução é sempre a mesma. É buscar o trono da graça de Deus. Para alcançarmos a graça e a misericórdia que nós precisamos. Para a situação, para o momento. Hoje era isto que eu tinha para falar com vocês. Eu acho que o que melhor pode acontecer com vocês hoje é o que vocês fazem quando chegar a casa. É o que é que vocês vão fazer com estas perguntinhas. Porque senão vai ser só, faz sentido o que a Xanda falou, realmente a Bíblia fala disto, mas mudança. Mudança tem que haver quando nós avaliamos as coisas. Só alguma coisa que é avaliada pode ser melhorada. E que vocês façam essa avaliação, vocês e o Senhor. Vocês e o Senhor. E vocês vão ver, não precisam me dizer, porque eu não preciso saber. Vocês vão ver se as coisas não ficam melhores quando nós deixamos Deus no controle de tudo. Vocês vão ver se vocês não ficam mais leves, menos preocupadas e mais alegres, porque não têm que estar no controle de tudo quando deixam nas mãos de Deus. Até uma coisa insignificante, até uma coisa que não parece assim tão importante, mas que escalou porque ficou a tomar uma proporção que não é saudável. Vocês e Deus depois vêm. Eu acredito que sim, porque comigo... isto não eram coisas que eu já não tinha lido, até porque eu já li o livro antes, mas o relembrar e o aplicar hoje ao que eu estou a viver
fez toda a diferença. Então, desafios a vocês. E se a cura funcionou para mim, também vai funcionar para todas vocês também. Façam em casa isto e façam com sinceridade entre vocês e Deus. E vocês vão ver se não há coisas que vão mudar e se não há coisas que vão melhorar. É este o poder da palavra de Deus. É ir às necessidades específicas de cada uma e transformar. Como se houvesse só aquela solução. Mas a solução foi igual para muitas, mas é específico para aquele problema, porque Deus tem esse poder de entrar nas juntas e medulas, na alma e do espírito, coisa que nós não podemos fazer. Pronto, era isto que tinha para vos falar hoje.